Olá, então vamos lá para mais uma semana de estudos. Que vocês sejam bem-vindos no ano, porque essa semana nós vamos adentrar um pouquinho mais nesse processo de globalização. Nós estamos trabalhando ainda a característica e também a habilidade 5. Nós estamos trabalhando dentro dessa habilidade porque vocês, até o final do ciclo, vocês vão ter que compreender globalização e suas estratégias. E essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre blocos econômicos. Esses blocos econômicos são também, dentro dessa globalização, uma estratégia que os países desenvolveram para se organizar e fortalecer a sua economia. Os países eles se organizaram para fortalecer a sua economia porque, como nós sabemos, nós vivemos em um capitalismo. O que é capitalismo? É um sistema econômico baseado na moeda, ou seja, no capital. Então, a gente compra nossas mercadorias não fazendo trocas de produto pelo produto, e sim o produto pelo capital. E esse capital tem um valor, e para conseguir esse capital é necessário haver algumas regras. E essas regras fazem parte do nosso dia a dia, que é também a questão de estar simplesmente preparado para o trabalho. E nós estamos aqui estudando, buscando conhecimento para estarmos cada dia mais preparados para o trabalho. Então vamos lá, pessoal, vamos entender um pouquinho sobre esse tema de hoje. Então vamos entender aqui os tipos de blocos, tá? Eles se apresentam em zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica monetária e zona de preferência tarifária. Dentro desses tipos aqui, desses 5 tipos de blocos, nós temos os acordos que eles fazem. Na zona de livre comércio, o acordo que os países fazem, os países que pertencem a esse bloco, desse tipo de bloco, é a redução e eliminação de tarifas. Já na união aduaneira, tem um acordo de tarifa externa comum, que é chamada de TEC. No mercado comum, tem a circulação de pessoas, capitais e serviços. Esse é o tipo de acordo que se faz para esse tipo de bloco. Na União Econômica Monetária, o acordo que se faz é a doação de uma única moeda. E na zona de preferência tarifária é garantir níveis iguais de tarifas entre os países que pertencem a esse tipo de bloco. Bom, aqui são os países organizados em blocos, que é a União Europeia, CARICOM, NAFTA, bloco muito importante, o Pacto Andino, o Mercosul. São blocos que têm como objetivo se organizar para fortalecer a sua economia. Vamos observar aqui o que o nosso país pertence, que é aqui o Mercosul, Mercado Comum do Sul, formado pelos países Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. São esses 4 países que compõem esse bloco econômico. Outro bloco econômico da América é o NAFTA. O NAFTA pertence aos Estados Unidos, o México e o Canadá. Esses 3 países fazem parte desse bloco. E aqui nós temos o bloco mais conhecido atualmente, que é a União Europeia, né? Nós temos os 15 países que compõem, que é a Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha, Portugal, Grécia, Países Baixos,
Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Áustria. Esses aí são os países que compõem a União Europeia. E nós temos aqui um bloco muito importante, muito forte também, que são a união dos países aqui do Pacífico, que é chamado de APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Nós temos aí, olha, a Rússia, o Japão, a China, Taiwan, Hong Kong, que pertence à China, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Austrália, Chile e Peru. Bom, esses aqui são alguns países que compõem seus blocos. O importante mesmo é que vocês peguem o texto de vocês, deem uma lida aprofundada para entender quais são os países que estão compondo cada bloco e também qual tipo de bloco que cada um pertence. Isso é questão de estudo, ok? Bom, gente, eu espero que vocês estejam assim planejando uma vida estudantil bem profunda, porque o mundo não dá voltas por dar simplesmente todas as voltas que o mundo dá, o tempo passa, e se você não estiver preparado para desenvolver as capacidades e as competências, você não vai estar firme no mercado de trabalho. Como a gente vê, essa questão da globalização só tende a aprofundar, e você precisa estar hábil a estar desempenhando o seu papel de um bom aluno para se tornar um bom profissional. Então, assim, bom estudo!